O bem e o ser se convertem. Bem e ser são as mesmas coisas, né? Em latim, que os advogados gostam muito, né? Bonum est conjunto. O bem ou valor que existe por si mesmo exige sua realização. Diante da demanda imanente do que é bom para si mesmo e que se impõe para a realização, pode então surgir o imperativo. Como ser em si, do bem ou do valor, pertence ao reino do ser, ou seja, ao ontológico, podemos concluir que a axiologia se torna então parte da ontologia ou da metafísica. Por apresentar finalidades, a natureza também valoriza. Os valores são imputados a partir da simples distinção de que alcançar finalidades é um bem e de que não conseguir alcançar a finalidade é um mal. Né? Aquela história, né, dos seres naturais, né? A finalidade é que nasce um bebê perfeito, mas nasce um bebê com problema congênito. Né? Então, essa é a realização desses valores pode acontecer ou não. Existe o conceito de risco embutido nesse conceito de finalidade. Valores podem, então, naturalmente se tornar deveres. Um bem em si pode ser reconhecido por ser capaz de ter uma finalidade. E intuímos que essa capacidade seja infinitamente superior à falta de finalidade do ser. Essa capacidade de ter fins. Isso é absolutamente superior a não ter fins. Ou seja, afirma-se a superioridade da finalidade sobre a falta de finalidade. Desse conceito de bem decorre o dever de buscar finalidades, pois essa busca é a afirmação primordial do ser. Aí diz Jonas: em cada finalidade, o ser declara-se a favor de si e contra o nada. O valor fundamental de todos os valores é o ser em relação ao não ser. A diferença está no interesse ou no desinteresse por uma finalidade. O ser, na medida em que existe, apresenta finalidades, logo está vinculado a algo, no mínimo ele próprio. O ser mostra então na finalidade a sua razão de ser, como eu citei agora há pouco Jonas. Em decorrência desse valor primeiro, vem o valor atribuído ao incremento das finalidades e o bem ou o mal que dele possam resultar. Só pode agir responsavelmente quem assume responsabilidades. Esse sentimento definido por uma atitude não recíproca. A responsabilidade não tem nada a ver com reciprocidade. A reciprocidade tem direitos e deveres entre as pessoas. A responsabilidade não, isso é unilateral. Você é responsável por alguém, isso não implica que esse algo seja responsável por você. Então é absolutamente altruísta. O sentimento de responsabilidade é um sentimento totalmente altruísta, diferente da reciprocidade. Então, a reciprocidade, ela atua, vamos dizer assim, ela deve atuar entre homens adultos, né, entre mais rivais. Mas, em outras instâncias, a responsabilidade é que deve figurar dentro desse viés que Jonas apresenta, que ele defende, vai defender no ponto mais extremado, que a existência de qualquer ser ôntico demanda sentimento de responsabilidade por circunstâncias. Então, circunstâncias e convenções podem impor a mim a obrigação de cuidar do bem-estar, do interesse e do destino de outros. Assim, o sentimento de responsabilidade torna esse poder sobre outros um dever. A força imperativa da responsabilidade vem do acordo que a originou e não do valor intrínseco do objeto. O objeto final da responsabilidade, a sua verdadeira causa, então, é a asseguração das relações de confiança que dão fundamento à vida em sociedade. E se a existência humana é uma primazia, é um dever preservar essa possibilidade. O dever de existir tem como responsabilidade fundamental a segurança da possibilidade de haver responsabilidade. Isso é interessante também, ele fala. Deve preservar a responsabilidade para que os outros homens possam ser responsáveis. Acho que vem depois de nós, mantenham essa cadeia de responsabilidade, mantendo os seres na existência. Então, a responsabilidade se refere à vida atual ou potencial, e sobretudo à vida humana. Lembrando que a vida humana, para Jonas, ela é inseparável da biosfera e de todos os outros seres. O primeiro imperativo é o da existência humana, que está contido e é fundamento de todos os outros. E a ele se segue o de que se viva bem.
Então era isso um pouco o que eu queria apresentar sobre a responsabilidade do valor. Excelente aí a palestra da professora Sara, né, que com muita clareza expõe o pensamento do Ian Ramos, né? Ela tem assim toda uma forma de apresentar essas conexões e que torna muito interessante o seu falar. Parabéns, eu queria lhe passar aqui o tributo, né? E gostaria de começar, né, fazendo umas perguntinhas. Isso mesmo, está ótimo. Porque hoje eu estou aqui como moderadora, né? Certo. Então, eu gostaria que a professora falasse um pouquinho, né, porque eu quero também dar oportunidade para que as outras pessoas também possam fazer questionamentos, um pouquinho sobre essa questão da posição do Jonas com relação à pesquisa, né, de remédios, né, porque, a meu ver, a professora chegou, acho que um dia, a fazer um comentário, né, de que há todo um problema das indústrias farmacêuticas. A venda do remédio, isso beneficia, né? Então é sempre se colocando, né, o dinheiro, a economia, né, na frente do ser humano, da vida do ser humano, né? Então, quer dizer, é necessário avançar nessas pesquisas, nessas doenças, né, que tanto maltratam, né, como câncer, o Alzheimer, né, a esclerose lateral amiotrófica, e eu gostaria que a professora falasse isso, inclusive, que ontem até impressionante, né, eu estava ligando, eu estou com um grande amigo, tá, problema TI do câncer, e aqui no Brasil a gente não vê, agora aí no exterior, né, já toda aí uma outra forma de tratamento, né? Mas isso aí demanda o quê? Dinheiro. Então, somente as pessoas ricas que vão ter esse direito de se curarem, né? De não sofrerem tanto com radioterapia, quimioterapia, né? Então, eu gostaria que a professora colocasse essa questão da pesquisa, né? Até que toma até alimentos, né, que provocam a doença, né, e há toda uma... Bom, assim, em primeiro lugar eu gostaria de dizer que o Jonas não é nem contra a tecnologia, nem contra a ciência, nem contra a pesquisa. O que ele defende é que esse comportamento humano científico, tecnológico, precisa de limite, porque o alcance desse comportamento humano, dessa ação humana, é muito grande. A gente pode, assim, vislumbrar as consequências, mas a gente não pode afirmar exatamente o que pode acontecer ou não com qualquer uma dessas descobertas, né? Enfim, então, em relação à pesquisa científica, ele não é contra de modo algum, mas no atual cenário, né, a gente pode dizer o seguinte, praticamente não existe mais ciência pura. O que é ciência pura? É aquele pesquisador, né, que investiga uma coisa do seu interesse pessoal, sem olhar o que ela descoberta pode trazer de benefício financeiro para ninguém. Entendeu? Isso é a ciência pura. O que se fazia no início, né, até pouco tempo atrás, né? Talvez menos de um século atrás, um século para cá. A ciência, então, como as grandes agências de fomento de pesquisa científica, né, são geralmente constituídas por conselhos dos grandes capitalistas da indústria farmacêutica, da indústria alimentícia, da indústria dos capitalistas. Essa pesquisa, ela fica financiada, ela já fica orientada para a sua aplicabilidade prática, né? E isso nem sempre é um benefício para a humanidade.
Por isso que ele fala, assim, conhecimento deve visar sempre o amor ao próximo, ser o bem ao próximo. Então, o Prêmio Nobel de Medicina do ano passado, ou desse ano mesmo, ele denunciou as indústrias farmacêuticas várias que já conhecem vários medicamentos para tratar cânceres. Não é o câncer, então tem uma coisa aí também um pouco de ignorância, né, da massa em geral, quando acha que aquele remédio lá da Unicamp, né, o remédio do câncer, não, aquele remédio é para um tipo de câncer. Existem dezenas, centenas talvez de tipos de câncer. Então não existe uma droga para resolver a cura do câncer. Vão existir zilhões de drogas para resolver os zilhões de câncerzinhos que são conhecidos até hoje. Ou algumas que podem agir de uma maneira ou de outra. Então, o fato é hoje, porque esse prêmio Nobel, esse médico, ele denunciou, então, essa situação de que as indústrias farmacêuticas não produzem os remédios que curam de verdade, porque os remédios que curam não dão lucro. Então, você tem uma pneumonia, toma um antibiótico 5 dias e fica bom. Que lucro a indústria farmacêutica vai ter? Eles não pensam como seres humanos altruístas, eles pensam como capitalistas cujo objetivo único e assim, sem crítica de aumentar os lucros. Dentro da visão da ética do futuro, a descoberta de um medicamento, ela deveria ser, não devia ter patente, né, por exemplo, isso devia ser usado para a humanidade toda, isso é ética do futuro, isso é agir em benefício da humanidade. Né? Então, o que acontece atualmente, por essa denúncia que foi assim, que veio bastante à tona por essa denúncia do Prêmio Nobel, foi isso, que as indústrias farmacêuticas, elas investem dinheiro, grandes quantidades de dinheiro, em equipes de cientistas em todos os lugares do mundo e muitas vezes dentro das universidades,